Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Larissa do canal Casal com Cristo. Eu sou o Vitor e a gente vai estar aqui trazendo para vocês mais um vídeo pro canal. E a gente vai trazer para vocês 3 características, né? Características assim que a gente vê que a gente faz no nosso dia a dia, que todas as vezes a gente vai trazer para você, você vai se orientar. Né? Nós vamos falar 3 características de Saul, assim como vamos falar 3 características de Davi. Meu amor, comece. Bom, características de Saul. Saul era uma pessoa desobediente a Deus. Ele falava que ia fazer, mas ao mesmo tempo ele não fazia o que Deus queria que ele fizesse. E outra característica de Saul também, ele queria agradar as pessoas. Ele não queria agradar a Deus, ele queria agradar as pessoas lá para mostrar que ele era rei, que ele era soberano. Então, o rei Saul, ele não procurava mostrar a obediência a Deus, ele queria mostrar ali para as pessoas que ele era o rei, sim. E outra característica de Saul também, ele não era aquela pessoa em que ele confiava no Senhor. Ou seja, ele confiava mais no poder que ele tinha do que o Senhor tinha dado a ele. Então, se Samuel falava uma coisa para ele, ele queria fazer de outro jeito. Então, ele confiava mais nele do que no Senhor. Então, ele queria fazer as coisas de acordo com o que ele achava que era melhor para ele. Então, ele não tinha essa confiança no Senhor. Ele queria fazer as suas próprias vontades, né? E a gente sabe o que acontece com Saul, né? Por ele querer fazer suas próprias vontades, desobedecer ao Senhor sempre, querer agradar as pessoas, né? E a gente sabe o que aconteceu com ele. Agora o meu amor vai falar sobre as qualidades de Davi. As características de Davi. Mas antes de entrar nesse ponto, nesse assunto, Saul, a gente vê que Saul queria agradar o povo, né? Desobedeceu a voz de Deus, né? E principalmente quando o Senhor mandava ele fazer tal coisa, ele ia e fazia ao contrário daquilo que Deus mandou. E ele quis agradar os soldados ao redor, as pessoas, e acabou muitas das vezes ele mesmo tomando atitudes que não era para ter tomado. Sim. Todas as vezes nós fazemos isso, queremos agradar as pessoas ao nosso redor, queremos fazer aquilo que nos apraz, aquilo que é bom para nossa carne, queremos fazer coisas que não vêm de Deus e acabamos nos frustrando, acabamos nos sentindo triste, magoado, chateado porque algo não dá certo. Então, muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que vem da gente, não buscamos a direção de Deus, não perguntamos se é da vontade dele e quais são as consequências, né? Se a gente for olhar para a palavra de Deus lá em Samuel, a gente vê que Saul perdeu o reino, Saul perdeu a comunhão com Deus, porque o Espírito Santo se retirou dele e ele morreu. A consequência não só foi assim como seus filhos morreu, ou seja, a consequência não foi só para ele, foi para todos ao redor dele. E agora eu quero trazer para você 3 características de Davi. Primeira característica, Davi era segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi ali no pasto, cuidando das ovelhas, Davi tinha um tempo de oração, tinha tempo de cantar louvores ao Senhor, tinha tempo de meditar na lei. Davi buscava o Senhor, sendo jovem, sendo moço, e era segundo o coração de Deus. Por isso que Deus se agradava de Davi. Segundo, Davi confiava no Senhor. Davi fazia do Senhor a sua força, a sua confiança. Quando Davi foi perseguido por Saul, teve que se esconder em cavernas. Quando Davi teve que andar para lá e para cá, para lá e para cá, mesmo assim a gente não vê Davi reclamando, a gente não vê Davi murmurando da situação, ou Davi dizendo eu sou teu ungido, não. Ele confia no Senhor até o fim. Ele confia e acredita que Deus pode sim trazer a vitória, que Deus pode sim mudar a história, o cativeiro que Davi ali se encontrava. E a gente vê o que Deus faz na vida de Davi. A terceira característica Davi sempre procurava se arrepender. E Davi se arrependia verdadeiramente. A gente sabe que Davi errou, que Davi pecou, mas o Senhor, ele viu em Davi arrependimento. Quando ele peca contra Deus com Batseba e manda matar Urias, a gente vê o arrependimento ali de Davi. Lógico, teve a consequência do seu pecado, mas ele se arrependeu, se voltou ao Senhor. Então assim, são essas características que Deus viu em Davi, que fez com que o Senhor amasse Davi. E hoje não é diferente conosco. Hoje o Senhor quer ver a gente arrependido dos nossos erros, dos nossos pecados, mudar de vida,
né? Se segundo o seu coração amar a sua palavra, amar estar em oração, em jejum, em louvor a Deus, viver uma vida de santidade, de abrir mão da carne, do eu humano para fazer a vontade de Deus, de confiar no Senhor apesar das circunstâncias, apesar das coisas que a gente vive a nosso redor nesse mundo. Confiar no Senhor que Ele vai trazer a vitória, que Ele vai nos socorrer, nos ajudar, e que você venha refletir sobre isso. Que você não venha ser como Saul, mas que você possa ser como Davi, segundo o coração de Deus. Amém? E outra coisa também, né? A gente sabe muito bem que a gente tem lutas, a gente tem batalhas, a gente tá em constante lutas, em constante aprendizagem. Mas a gente sabe muito bem, né? Quando a gente está no caminho do Senhor, existem muitas coisas que fazem a gente sair da rota, né? Sair daquilo que Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer te fazer uma pessoa abençoada, uma pessoa que vive de acordo com a palavra dele. Ele quer que a gente seja uma pessoa aqui nessa terra, que a gente não tenha tanto sofrimento, né? A gente sabe que tem as lutas sim, mas todo tempo sofrimento, todo tempo, né? E o Senhor, Ele hoje nos quer falar no nosso coração em questão de Saul e Davi. São duas pessoas que os dois tiveram reinos, né? Tanto Saul como Davi. Davi veio depois. Saul acabou desagradando a Deus e o seu reino foi rasgado, né? E Davi não. Davi foi segundo o seu coração. Errou sim, pecou sim, mas ele se arrependeu, né? Ele foi uma pessoa em que ele pediu perdão ao Senhor sincero. Buscava muito o Senhor. E buscava muito o Senhor e ele confiava no Senhor. Apesar das circunstâncias que estavam acontecendo com ele, né? Mas ele confiava que Deus estava com ele. Então hoje, a palavra de hoje é a diferença entre Saul e Davi. E a gente tem que ser Davi, né? Davi, que sofreu para ser o rei, né? E ele já tinha sido escolhido para ser rei, mas sofreu bastante, né? A gente sabe. Mas hoje a gente quer falar para você aí na sua casa a diferença de Saul e Davi. Mas seja Davi, né? Seja Davi hoje, não seja Saul, que seja rasgado aquilo que o Senhor tem para ti. E a palavra de hoje foi essa, né, meu amor? Sim. E também tome uma decisão na sua vida de querer agradar a Deus e não as pessoas, de se esforçar para buscar a Deus. Sim. Se esforce enquanto você está vivo, porque quando a gente morre não se pode fazer mais. Segue-se o juízo, o céu, o inferno. Então busca o Senhor, se esforce, se dedique a Deus e você vai ver as bênçãos, as maravilhas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? É isso, gente. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Que Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Amém. Amém.